Boa noite, meus alunos. Mais uma vez, estamos aqui juntos de novo, dando continuidade para o nosso trabalho. Desejo a vocês uma boa aula, desejo a mim uma boa aula. Hoje nós vamos desenvolver um trabalho diferente, tá? Nós vamos trabalhar com uma técnica que chama-se processo mnemônico, tá? Processo mnemônico é uma técnica onde você pega elementos diversos e de componentes diferentes para tentar fixar uma ideia. O meu foco com vocês, efetivamente, é o artigo 786 do Código de Processo Civil. Tá? É um título que fala sobre a exigibilidade da obrigação. Tá? Esse é meu foco com vocês. Meu objetivo é tentar, através de alguns componentes, tá, que a gente vai trabalhar, fixar conceitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Né? Alguns alunos já me demonstraram a percepção e a clareza desses três componentes do título de crédito, tá? Mas a importância é fundamental, então eu vou explorar, fundado aqui no artigo 786, que diz o seguinte: a execução pode ser instaurada, a execução de título extrajudicial pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida, exigível, consubstanciada em título executivo. Então, essa é a nossa meta, tá? Como se nós fôssemos nos aprofundar no conteúdo desse artigo e dominá-lo com firmeza e segurança. Para tal, através do processo mnemônico, nós vamos usar uma série de elementos aí para ver se eu consigo, tá, alcançar o objetivo de brincar com vocês no domínio desses elementos que compõem a sustentação do título de crédito. Tá? E eu começo com o espaço filosófico, tá bom? Vou começar com Ernest Carrier, é um autor muito interessante, ele tem vários livros, eu tenho alguns livros dele, e ele tem esse livro que chama A Linguagem e o Mito. Ernest Carrier, ele é filósofo, é um pensador, e na página 68 desse livro ele diz assim: o nome não é nunca um mero símbolo, sendo parte da personalidade do seu portador. É uma propriedade que deve ser resguardada com o maior cuidado e cujo uso exclusivo deve ser ciosamente reservado. Por vezes, não é apenas o próprio nome, mas qualquer outra designação verbal, que é, desta forma, manejada como uma propriedade física. Aqui ele diz como um apelido, coisas dessa natureza. O nome pode se desenvolver-se para além deste significado mais ou menos acessório da posse pessoal, na medida em que é visto como um ser substancial, como parte integrante da pessoa. Enquanto tal, pertence à mesma categoria do seu corpo e da sua alma. Conta-se que para os esquimós, o homem se compõe de três partes: do seu corpo, da sua alma e do seu nome. Então, Ernest Carrier, ele está trazendo aqui uma ideia que eu acho bastante interessante e oportuna para o momento, que é a questão do nome. Né? Hoje nós estamos só em São Paulo com mais de 1000 mortes por essa epidemia da Covid-19, mais de 2 milhões de mortos em todo o planeta. E todas essas pessoas que morreram têm um nome. Todas elas, por alguém, foram amadas, foram esperadas, foram desejadas, foram queridas. E essa ideia do nome que Ernest Carrier carrega, e quando ele termina o
o exemplo dele, ele diz que o nome é tão importante para os esquimós como o corpo e a alma. E existe inclusive a ideia de que você só reconhece uma pessoa de fato quando você a chama pelo nome. Qual é o cuidado dentro desse processo mnemônico, desse processo de ideias que eu estou tentando montar com vocês, o cuidado que eu procuro que tenhamos, nós, os meus alunos, e que possamos dividir essa ideia. Tá? Quando a gente fala de pessoas que podem vir a morrer, a gente não pode esquecer que essas pessoas têm nome. E dizer, algumas pessoas morrerão, essas pessoas têm nome. Maria, José, Augusto. Cada uma dessas pessoas, de uma forma ou outra, essas que morrerão. Todas morrem. Alguém morre, alguém vai morrer. Essas pessoas têm nome. Então a questão de Ernest Carrier, que eu trago aqui na linguagem e mito, é para que marquemos que nome é igual a pessoa, é igual a representação, é igual a história, é igual a família, é igual a afeto. A pessoa que morre não é só uma pessoa que morre. Por vezes é uma história que se deixa, que se leva. Primeiro elemento. Um outro elemento que eu trago para vocês é um site que eu ventilo todo o tempo para vocês. Todo o tempo eu falo sobre o Cielo, que é um site de estudos avançados. Os estudos que são publicados na Cielo são estudos previamente examinados. Normalmente os trabalhos que são apresentados aqui são trabalhos de alta pesquisa. Tá? E tem um trabalho que eu trouxe aqui, que por incrível que pareça, ele é da área de economia, da área de estudos econômicos, tá? Que ele desenha a mortalidade entre brancos e negros no Rio de Janeiro após a abolição, após a escravidão. Eu só vou ler rapidamente o resumo aqui desse trabalho. O objetivo deste artigo é analisar, esse artigo é o artigo que eu trouxe para vocês, da Cielo aqui, tá? Que tem um nome, A Mortalidade entre Brancos e Negros do Rio de Janeiro. Isso é da doutoranda Thales Augusto Zambieri Pereira. Por sinal, tem o mesmo sobrenome que eu, Pereira. Diz ela no resumo do trabalho, o objetivo desse artigo é analisar a diferença da mortalidade entre brancos e negros no Rio de Janeiro durante os primeiros anos da República Brasileira. Utilizando-se de dados da mortalidade de doenças relacionadas às condições precárias de moradia e acesso para a infraestrutura como um indicador econômico. Então, para ela, esse elemento tem um viés econômico. Tá? E nesse trabalho da professora Thales Augusto, ela traz, por exemplo, coisas interessantíssimas, doenças que matavam muito em 1903. Tá? Como, por exemplo, tuberculose, varíola, malária, gripe, peste, febre amarela, sarampo, beriberi, desinteria, lepra, difteria. Então, esses dados aqui vêm apontando, tá? A mortalidade, a diferença entre mortalidade entre brancos e negros nos anos de 1903, 1904, 1905 e assim vai. Né? Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, depois eu vou pedir para mostrar um zoom, né? Nesse gráfico que ela apresenta, tá? Que vai de 1904 até 1914, por essas doenças, a mortalidade entre brancos, pardos e negros tinham essa variação. Ó. Tá? E aqui, obviamente, tem todos os dados, mas eu estou mostrando o gráfico porque o gráfico ele expressa por si só, tá? A diferença que existe entre
a mortalidade de brancos, pardos e negros. E tem uma explicação aqui, tá? Que neste período, tá? Que eu estou contando de 1904 até 1910, 1912, tá? A questão do pardo, ela se diferenciava do negro. O pardo tinha socialmente um status superior ao negro, tanto um status social quanto um status econômico. Daí a diferenciação entre mortalidade de pardos e negros. Muito embora, hoje em dia, muitos pardos já se reconhecem e já se identificam como negros, né? O objetivo da aula obviamente não tem nenhum caráter de temática racial, tá? Eu estou trazendo isso como um dado dentro do processo mnemônico, tá? Então nós falamos do nome através de Ernest Carrier, eu estou falando dos dados de mortalidade que diferenciam negros, brancos e pardos, das doenças que existiam, das epidemias que existiam no Brasil no início do século XX. E agora eu quero apresentar para vocês um outro trabalho dentro ainda desse processo mnemônico que se apresenta nesse livro de Eros Grau e Williams Filho, que foi uma homenagem a Paulo Bonavides, e tem um texto, ele é sobre direito constitucional, e tem um texto fabuloso de Dalmo de Abreu Dallari, que eu sugiro aos meus alunos que busquem a biografia de Dalmo de Abreu Dallari, um dos maiores constitucionalistas que a história do Brasil possui. Tá? As reflexões de direito constitucional, de natureza, dos elementos de direito constitucional expressas por Dalmo de Abreu Dallari são louváveis. E eu trouxe aqui para vocês um trabalho que ele apresenta dentro desse conjunto de textos, de estudos de direito constitucional. Dalmo de Abreu Dallari ele fala sobre o Estado de Direito e cidadania. Então ele vem dizer o que é Estado de Direito e o que é cidadania. E eu apontei aqui, especificamente, uns elementos que Dalmo de Abreu Dallari traz sobre cidadania. Ele diz assim, olha, a expressão cidadania tem origem na Roma Antiga e servia para designar a condição social, política e jurídica da pessoa, implicando a possibilidade de plena participação na vida social ou não, né? Então, na Roma Antiga, a ideia de cidadania, cidadão eram pessoas que tinham uma condição social privilegiada, tá? E ele vem com todo o histórico aqui, explicando de forma belíssima as variações do conceito de estruturação histórica da cidadania, e é um capítulo extenso, e ele termina dizendo o seguinte, tá? Mas, acima de tudo, isso na página 189 do livro, tá? Direito Constitucional. Na página 189, ele termina dizendo assim, mas acima de tudo, é preciso não esquecer que o cidadão matou a pessoa, tá? Quando subordinou os direitos da cidadania a concessões legais. E pior do que isso, reservou a cidadania a uma classe de privilegiados. Olha o processo mnemônico, tá? Olha o processo mnemônico, eu vou repetir a frase. Mas, acima de tudo, é preciso não esquecer que o cidadão matou a pessoa, quando subordinou os direitos da cidadania a concessões legais. E, pior do que isso, reservou a cidadania a uma classe de privilegiados. Aí você vem para esse gráfico aqui, ó. Tá, esse que eu apontei, ó. Tá? O exercício da cidadania aqui é explicitamente inexistente, ó. Porque olha a diferença de mortalidade entre negros, pardos e brancos, né? Que é o término da frase dele. Pior do que isso, reservou a cidadania a uma classe de privilegiados, né? Deve-se continuar falando em cidadania porque é um conceito útil
estudar, falar, pesquisar a ideia de cidadania, ela é necessária porque é um conceito útil. O conceito de cidadania ele é útil, ligado a ideias de liberdade e igualdade dos seres humanos e da plenitude na aquisição do gozo dos direitos, sobretudo daqueles que interessam à coletividade. Tá? Do gozo de direitos, sobretudo os direitos que interessam à coletividade, ao coletivo, ao conjunto da sociedade. Mas sem perder de vista que enquanto houver pessoas excluídas, vejam o gráfico, enquanto houver pessoas excluídas da cidadania, não poderá existir sociedade democrática. Defenda-se a pessoa humana e o cidadão e está sendo defendido a democracia. Tá? Então você falar em democracia, gritar, dizer que é democrático, você é meu aluno, tá? Entender-se democrático, tá? Ou ler um texto de quem se diz democrático, ou um discurso de quem se diz democrático, que não preserva o conceito de cidadania, é pífio. Tá? Cidadania é a exposição do gozo e do bem e de todas as expressões do bom e do bem à coletividade. Fora disso, tá? Então vamos lá. Agora um outro elemento dentro do processo mnemônico. Esse elemento, ele vem com uma questão. Se a gente sabe que um título extrajudicial, tá, tem que ter certeza, liquidez e exigibilidade, eu imponho um desafio teórico. Eu digo que a Constituição é um título. É um título. É um título de crédito. Vejamos. O que tem um título de crédito? Certeza, liquidez e exigibilidade. Vamos ver qual é o conceito de certeza. Certeza é a explicitação da natureza e do direito nele previsto. Vamos ver a nossa Constituição. Ela começa com um preâmbulo que diz assim, ó, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar, olha só, está dizendo qual é a natureza e o objeto deste título, ó, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos. Olha o objeto. Olha o objeto aqui, ó. Olha a certeza desse título. Tá? Está declarando aqui, ó, os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, olha a certeza aqui, ó, promulgamos, é um verbo afirmativo, ó, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Então, se eu disser para vocês que a Constituição é um título de crédito, a certeza está no preâmbulo. Tá? A certeza está no preâmbulo. Por quê? O que é certeza? É a explicitação da natureza do direito nele previsto. Tá? Aqui está explícito qual é o objetivo da Constituição. Então, o primeiro elemento de um título, eu já estou expondo para vocês, a certeza, que é a explicitação do objeto. Vamos ver se a Constituição tem liquidez. Tá? Liquidez seria a determinação do objeto da obrigação. Opa! Vamos ver se ela tem liquidez. Será que a Constituição tem liquidez? Vamos ver o artigo 1º da Constituição.
Primeiro vamos reforçar. O que é liquidez? É a determinação do objeto e da sua obrigação. Olha o que diz o artigo 1º da Constituição. A República Federativa do Brasil, fundada na união indissociável dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, primeiro aqui, olha, já está dando o objeto, tá? Está determinando o objeto, olha. Constitui-se num Estado democrático. Lembra que eu falei que democracia não se fala sem cidadania? Tá? Democracia não se fala sem cidadania. Para você pensar em democracia, você tem que pensar em cidadania, que nós lemos lá de Abreu Dallari. Tá? É só voltar. Tá? Então, aqui a liquidez está no objeto. Constitui-se num Estado democrático de direito e tem como fundamento. Olha o fundamento. Olha o fundamento da Constituição. O princípio fundamental da Constituição. Soberania, cidadania. O inciso 2º já expõe o objeto da cidadania, que era aquele texto que a gente estava lendo de Abreu Dallari, quando ele dizia que não se fala em democracia se você não compõe a ideia de cidadania, que é a projeção dos bens, dos gozos e dos direitos à coletividade. Isso é cidadania. Tá? Então, a gente pode dizer que a nossa Constituição tem liquidez, porque ela determina o objeto. E eu estou colocando o inciso 2º, tá? Se você partir do princípio que a Constituição ela é metodológica, se tem o inciso 1º, é porque ele tem uma indicação, obviamente, de ordenação. Ó. Soberania, é um país soberano. Aí vem o 2, olha o 2, cidadania. Essa soberania é uma soberania onde rege cidadania, tá? Ou seja, tá? Democrática. Agora, olha o 3, a dignidade e a pessoa humana. Olha o outro objeto determinado, a outra liquidez que se determina na nossa Constituição, a dignidade e a pessoa humana. Quando se fala em dignidade da pessoa humana, é possível você imaginar, meu aluno, a dignidade da pessoa humana se ela não tem nome? Você consegue imaginar uma pessoa digna sem nome? Ah, alguém vai morrer. Alguém quem? Alguém da onde? Ah, alguém sempre morre. Alguém quem? Esse alguém morre, alguém vai morrer. Essa é uma expressão indigna. E a nossa Constituição determina como princípio fundamental a dignidade da pessoa humana. Então, quando se diz vai morrer, você deve, no mínimo, buscar saber quem é que vai morrer. No mínimo. No mínimo. Porque se morrer seu filho, você sabe. Você sabe quem é e você sabe o nome. Se morrer sua esposa, você sabe quem é. Você sabe o nome. Se morrer seu filho, você sabe quem é. Você sabe o nome. Isso é dignidade. É você reconhecer a morte de um seu na mesma proporção e respeito da morte do outro. Este é o elemento de liquidez da nossa Constituição. A determinação do objeto, cidadania, inciso 2º do artigo 1º. Dignidade à pessoa humana, inciso 3º do artigo 1º. Ótimo! Agora vamos ver se a nossa Constituição tem, se tem exigibilidade. Tá? Exigibilidade. Vamos lá, vamos ver, será que ela é exigível? Qual é o elemento conceitual de exigibilidade? É o implemento do termo ou da condição que dão atualidade ao título. Repito, é o implemento do termo. Eu lembro que eu falei para vocês que termo é um momento, é a data. E a condição seria um fato, um fenômeno. Na verdade, a nossa Constituição tem termo e tem condição.
A nossa Constituição, ela tem esse binômio, ela tem termo. Ela é de outubro de 1988, é o termo. É o termo. E a condição é que ela veio trazer para o cenário nacional um novo regime sociopolítico, que é o regime democrático. Então a Constituição Federal, ela comporta esses dois elementos, termo e condição. É um fenômeno. Tá? É um fenômeno. A Constituição Federal da República tem certeza, tem liquidez e tem exigibilidade. A Constituição da República Federativa tem certeza, ela tem uma explicitação da sua natureza. Veja o preâmbulo dela e o artigo 1º. Ela tem liquidez, ela determina seu objeto, cidadania, dignidade da pessoa humana. E ela é exigível porque ela tem termo e condição. Ela foi promulgada em outubro de 88 e ela veio na condição de estabelecer um regime democrático. Então isso aqui é um título. Um título de peso. Tem força executiva. A Constituição é um título. Olha só, eu pedi para vocês estudarem o artigo 784. O artigo 784, no seu inciso 12, olha o que diz, ó, o 784. São títulos executivos extrajudiciais. 784 diz, são títulos executivos extrajudiciais. Ao inciso 12, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribui força executiva. Alguém discute da força executiva da Constituição? Não. Penso que não. O artigo que nós estamos estudando é sobre a exigibilidade dos títulos. Tá? Aí o parágrafo único diz o seguinte: a necessidade de simples operação aritmética para apurar o crédito exequendo, ou seja, o que não está sendo cumprido, não retira a liquidez da obrigação. Eu pergunto para vocês o seguinte, o 786, ele expõe que a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação líquida e certa e exigível. Então, se alguém que tem a obrigação de cumprir a Constituição, tá? Essa é a tese. Essa é a tese. Se alguém que tem a obrigação de cumprir a Constituição, um chefe de Estado, um chefe de governo, um chefe do Poder Legislativo, um chefe do Poder Judiciário, ou qualquer cidadão que não cumpra as determinações da Constituição, estaria sujeito a uma ação executiva? Essa é a tese que se questiona. Aí se meus alunos disserem o seguinte, mas professor, executar o quê, por exemplo, de um chefe de executivo? Buscar dinheiro porque descumpriu os princípios, porque descumpriu as determinações da Constituição? Nós vamos ver, meus alunos, na sequência dos nossos estudos, que o processo de execução de título extrajudicial impõe obrigações de fazer, de pagar e de não fazer. Então, a questão que se impõe é o seguinte, como a tese. A tese, para fechar a ideia, tá, do artigo 784 e dos seguintes, do 786 também. É possível se executar, através da Constituição como título, alguém que descumpre as determinações de certeza, de liquidez e de exigibilidade expostas no título constitucional? Há uma obrigação de não fazer?
como, por exemplo, não falar. Imaginem, senhores, uma ação judicial onde se dissesse o seguinte: fundado no título constitucional, na sua certeza, liquidez e exigibilidade, tendo sido descumpridos o preâmbulo da Constituição e os incisos do artigo 1º, tá, requer ao Poder Judiciário que determine, tá, em execução a obrigação de não falar. De não falar. Se, por exemplo, eu, como chefe de um poder, desrespeite a dignidade da pessoa, que é uma determinação constitucional fundamental, desrespeite a dignidade da pessoa, quando eu não digo o nome de quem morre. Eu só coloco isso como uma hipótese descartável. A nossa aula hoje, meus alunos, ela tem esse caráter mnemônico. Nós falamos de filosofia em Carrier, nós falamos em Dallaire, em Constituição, falando sobre cidadania. Nós vimos a nossa Constituição, onde o professor de vocês a expõe como um título executivo, um título sujeito à execução, e levanta a tese da possibilidade jurídica de se propor uma ação de execução de título extrajudicial, fundada no inciso 12 do artigo 784, por descumprimento de preceito fundamental. Eu espero a reflexão de vocês sobre esses temas e espero tenham fixado certeza, liquidez e exigibilidade. E na próxima aula a gente vai falar sobre as responsabilidades patrimoniais, que é o artigo que segue a sequência desse nosso estudo de execução. Eu desejo a todos vocês uma boa noite, que Deus os abençoe a todos nós.